Quando pere oma akame pinang, quando pere oma akame pinang, pamere na le daqui quando pere, kianya pamere na le daqui quando pere, kianya quando pere oma akame pinang. Quando pere oma akame pinang. Kama ena te ena tuma ena ikolenya pati ole abet awara makia ena tuma tu palia tuara mia ipaga mia mene pana do ei kinzano ei kiamanya ane kuyanka ikolen tu puma we maa eu tumanga abea ena te je tu pare je krypta te tu sane mene taratone tuara maya ipaga mi tu sane mene kayena te ena pajarawa pama ipaga mi te pawara maya ki paya weka te pa pabare mana ki jalai kui tama peti te a mene kai ane kui tuma anka tu pare yuara maya te tunya weka no tuma mama ka pabarika wakuya pa bi te jalai tsane eka pota pu bi mai pagai mene ka mene ko tuma ka te tu pare perepi uma we wara pira jalai jane sane pagai meneka eu tama apalinha aqui te anca ipaga chimi garup chimi ki tama i chiwa ki antuma ki anami aju te tuma gachipira paderei supuma ipaga mi te apalite je pati covid pangat ajaboya mento supuma e pana manga botuma tu palia te tomi era pajara wa pawara kai kuya pamanga e piena te pawa mai kai ena mene parante te manga ajir ena tuma angkat pati boleh jala eti boleh pakai mene wara manhã angka ikole imame kayale ena tete. Meu nome é Matilde Gavião, sou presidente da Associação Zawadiadiga do Povo Gavião e represento as mulheres, né? Nosso município é de Paraná, nós somos de Rondônia e nós moramos na aldeia e nós mantemos a nossa cultura viva. E eu acho que se a gente não mantesse ela viva, a gente não tinha como enfrentar essa pandemia, porque a cultura ajuda muito em tudo. Quem tem a crença na sua própria cultura, quem acredita na pai da floresta, que respeita cada momento, né, da floresta, consegue, porque a floresta ela tem seu dono, ela tem sua mãe, seu pai. Então nós, povo Gavião, Tupi Mulher, respeita muito isso, acredita muito em cada ser, de cada coisa, da água, do céu, da terra, das árvores. Que a pandemia chegou aqui na aldeia dos Gavião e trouxe muitos problemas, né? A gente não teve, a gente deixou de levar nossos filhos para a cidade, tinha que deixar nossos filhos, até hoje estamos deixando nossas crianças na aldeia, com os familiares, quando a gente vai atrás de algumas coisas necessárias para a comunidade. E respeitando que a gente conseguiu tá combatendo essa pandemia, né? A gente está deixando de ir direto para a cidade, só vai uma, duas pessoas da família para fazer compra, algumas coisas que não são produzidas na aldeia, né? Então só fazendo isso, mas a gente continua em quarentena, em isolamento social e usando máscara. Quem vai para a cidade usa máscara e álcool gel e todo mundo na aldeia. Todo mundo se afastando cada vez mais das aldeias, as aldeias que hoje é essa aldeia, né? Criando mais aldeias mais longe da outra. As nossas aldeias, ela tá muito próximo às estradas, né? Por onde passam vários caminhoneiros. Então, devido a isso, tinha que
se criar mais aldeias, mais uns 20 quilômetros das outras, né? Para ficar mais isolado da cidade, do povo, né? Então isso ajudou muito também para combater a Covid na aldeia, né? E está continuando assim, cada um na sua colocação, vivendo só na caça, só com a plantação, consumo de frutas e outros. Os gaviões já praticam, já vem trabalhando com a roça há muito tempo, né? A produção aumentou durante a pandemia, porque ninguém está podendo sair e a produção está cada vez mais aumentando depois da pandemia, né? As roças, né? Cada família está fazendo as suas roças, aumentando a produção e a venda, né? Que a própria associação indígena, que é nossa, a CISA, ela está comprando a produção de cada família, aqui dentro da aldeia mesmo. Então a gente sempre está cultivando nossa roça. Durante a pandemia a gente pode ficar fazendo outras atividades, não sei, ficar em casa. E a gente está aí plantando nossas coisas. Vou mostrar um pouco da minha roça para vocês, né? Para vocês terem um pouco de conhecimento. Aqui uma plantação de macaxeira, mandioca, né? E banana. Esses pés de ingá. Tem banana ali. Plantação de cará. Deixa eu mostrar. Ó, pé de mandioca, banana. Nesse nosso quintal tem vários tipos de plantação. Tem um pupunha, pé de pupunha aí, tudo plantado, onde vem bastante arara, papagaio, todo tipo de bicho aqui para comer essas plantas que nós temos aqui perto de casa. Tem cacau, tem pé de cajá, tem todo tipo de plantação aqui. Cacau maduro ali. E não tá faltando nada para consumo da família. Sempre temos isso em casa. E muitas plantações. Tem açude bem ali. Tem peixe, tem tambaqui, tem essas coisas ali. Tudo pertinho de casa. A partir do momento que os gaviões soube que estava havendo a pandemia no Brasil, atingindo a população brasileira, eles começaram a ir atrás das medicinas tradicionais, né, uma planta, que é uma árvore, né, que aí começaram a tirar o casco daquela árvore para fazer o chá, para dar o banho nas crianças, na população em geral. E quando a pessoa apresenta febre, né, então quer dizer que esse chá, ele traz a resistência para a pessoa. Então eles começaram a tomar sem sentir sintoma de Covid, né? Já veio se preparando, né, para dar essa resistência. Aí começou a tomar já, nós começamos a tomar. Nós começamos a dar banho nas nossas crianças, na gente também, né, com chá morno dessa planta. E fazer a mistura também desse chá da erva medicinal com folha de goiaba, de laranja, de manga, para dar banho. Aí ela serviu como medicamento de febre. A criança estava com febre e a gente dava banho com aquele chá morno e passava, né? Então, quer dizer, com essa preparação que os gaviões já vinham fazendo, com esse problema da pandemia, a gente pode dizer que aqui nos gaviões foi atingido 90% da população que foi infectado de Covid. Mas graças a Deus a gente não nenhum gavião chegou a falecer durante essa pandemia. Porque já se prepararam, né? Pagelância também tem a ver com isso, né? E
usaram muita planta. Até hoje estamos usando a planta. Cada um tem esse chá na sua casa, né? Estamos firmes usando essa planta tradicional. Se chama Garu. Essa árvore é uma árvore grande. É só tira a casca dela para ferver. Aí a gente fez várias garrafadas, né, em cada família. E tem outras plantas também, mas no momento eu não lembro do nome. E isso é bom. Os homens vão até o mato, né, buscar a planta. Elas também vão, mas a maioria das vezes foi os pais, os homens que iam atrás e a gente preparava. E a gente que dá banho nas crianças, a gente também, né? E até hoje a gente está mantendo esse chá dentro de casa, cada família tem, tudo guardado. E não só porque não esperar o sintoma aparecer, mas sim se prevenir. A gente mantém as nossas crianças nas aldeias, respeitar esse protocolo e continuar com a medicina tradicional, dando um banho nas nossas crianças. Isso foi o nosso papel de mãe, como mulher, para contribuir, né, durante essa pandemia. Até o pavo, pela carepoa, até o pavo, pela carepoa, até o pavo, pela carepoa.